febre, hemoptise, dispneia, suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33, 33, 33, 33. Respire. O senhor tem uma exvacuação no pulmão esquerdo e pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Bom, o que é hoje, meu Deus do céu? Deus é brasileiro, mas ele sabe fazer roteiros? A pergunta não é nossa. É de um crítico de cinema, Rubens Evold Filho. Isso para dizer que a dramaturgia está em crise no Brasil. Pode ser que sim. Zelito Viana contratou assessoria de americanos para fazer o roteiro de Vila Lobos. Não é que os americanos sejam necessariamente os melhores. Talvez seja porque falte no Brasil incentivo à formação de novos autores. Sobre essas e outras coisas fala o dramaturgo nosso convidado. Ele é Samir Yazbek. Samir Yazbek. Quem é você? Eu acho que eu sou um desses aí que se esforça muito, trabalha muito para que essa realidade se reverta, se inverta um pouco, porque realmente eu acho muito difícil. Dramaturgia é uma arte muito difícil. Para quem conhece um pouco de dramaturgia, para quem sabe, conhece um pouco da história do teatro, um pouco da história da dramaturgia, um pouco de literatura, cinema, teatro, sabe o quanto que é difícil escrever bem para teatro. Então o que falta? Falta talento ou conhecimento? Eu acho que faltam as duas coisas. Eu acho que de uma certa maneira, ultimamente, nos últimos anos, com o boom da televisão, com o boom nessa era da informação que nós estamos vivendo, você sente que houve um movimento muito grande na direção das pessoas quererem escrever, como quererem atuar, etc. Mas você vê que muita gente não tem talento para aquilo e acaba sendo envolvido naquela rede de fama, de prestígio, de aquele calor do acontecimento, do evento, do espetáculo, leva muita gente para essa área. Então, eu acho que falta muito talento e acho também que falta conhecimento. A gente tem provocando, hein, Samir? Você é um provocador. A gente tem pouquíssimos cursos ou pouquíssimas pessoas empenhadas no ensino e no aprendizado da dramaturgia. A dramaturgia pura, ligada ao teatro, quase que virou uma coisa para pouquíssimos hoje. Quando se fala em dramaturgia, as pessoas ampliam esse raciocínio. Vocês ainda não têm uma capacidade, como os americanos, de fazer uma greve de roteiristas. Isso ainda não dá, né? Agora, o Otto Lara Rezende dizia uma coisa que eu disse a um roteirista, ele ficou bravo. O Otto dizia o seguinte: a vida não tem roteiro. E ele respondeu: tem sim. Era o Doc comparado. Me diga uma coisa, em quantos lugares ensina-se dramaturgia neste país? Poucos lugares. Poucos lugares. Eu posso dizer assim, por mim eu tive o privilégio, a alegria de poder estar próximo de uma pessoa que é sua amiga, inclusive, Antunes Filho. O tempo que eu estudei com Antunes Filho foi um tempo de muito aprendizado em relação à dramaturgia. E eu posso dizer que ele, durante esse período em que a gente esteve bastante próximo, foi muito aberto comigo, muito no sentido de colocar à minha disposição tudo que ele tinha vivido e aprendido, e eu acho que ele sentiu em mim algum potencial. Então eu agradeço muito esse período, que foi o período que eu passei no CPT, no Centro de Pesquisa dele dentro do SESC. Então eu acho que lá dentro hoje, depois que eu saí de lá, inclusive se formatou um núcleo bastante sólido, de pesquisa e escritura de cenas, de peças. Agora, inclusive, existe uma primeira peça. Que é tudo um produto do SESC, não é uma coisa governamental. É um trabalho de um grande diretor, magistral diretor brasileiro, que arma as coisas, mas não um curso de dramaturgia. Agora, por exemplo, Abu, houve no ano passado, eu fui chamado para ser um dos jurados do Concurso Nacional de Dramaturgia da Funarte. E ao término dessa avaliação toda que foi feita... Não deram prêmio a ninguém.
Não, isso é sempre difícil. A tendência normalmente é esta, né? Mas houve ali uma coisa muito interessante por parte do Antônio Gilberto, que cuida da parte de artes cênicas, e eu falo isso assim sem nenhuma propaganda política, que nem é o meu feitio e nem era o meu interesse quando eu fui para lá. Mas realmente eu vi um empenho muito grande em rever todos os conceitos que estavam norteando o concurso nacional de dramaturgia para que se fizesse de uma outra maneira, de uma outra forma. Então se chamou todos os jurados que participaram, porque a gente reclamou muito. Então, olha, então vocês estão reclamando, o que a gente pode fazer para melhorar? E efetivamente houve ali uma discussão de um dia inteiro, quer dizer, pouco tempo, mas para um começo foi bastante interessante. E a partir disso ficou a promessa de que o novo concurso de dramaturgia já incorporaria algumas sugestões que a gente deu. Então, incorporou? Isso, parece que sim, pelo que eu vi, parece que sim. É difícil eu ler. A coisa mais difícil que tem é eu ler. Não sou muito interessado em leitura não, mas é bom ler. O que falta é interesse em leitura. A coisa mais difícil que eu tenho é em cinema, viu? Acho que a última vez que eu fui tem uns 6 anos que eu fui no cinema. É a coisa mais difícil. Isso porque eu fui na escola. Teatro. Acho tem tempo que eu não vou em teatro. Eu fui quando eu era pequena ainda. Eu assisto, se passar um jogo na TV eu assisto, eu procuro o que tiver que tem interessante na TV. Ultimamente tá tendo nada, só passa todo dia as mesmas coisas, os mesmos lenga-lenga. É sempre triste o aborto de um jovem talento promissor. Quem aborta? Quem aborta? Tanta coisa colabora para isso. E quando eu escrevi isso, eu pensava mais do que tudo em mim mesmo. Você sabe de uma coisa? Esses jovens diretores me convidam para ver as suas peças. Eu digo, olha, eu só vou ver a sua 6ª peça. Isso não é nariz empinado, não. Sabe por quê? Porque no Brasil, esse país enigma, esse país mal educado culturalmente, um diretor dirige uma peça, fracassa, ele desiste. Dirige 2 peças, fracassa, ele desiste. Eles não percebem, como nós que envelhecemos bastante, que sucesso e fracasso são iguais, os dois são impostores. É verdade. É triste isso, né? É verdade. Agora, o dramaturgo tem que escrever. E quem corre depois atrás do dinheiro? Do jeito que as coisas estão hoje em dia, a gente mesmo. É uma Você coisa, sabe uma coisa frase? insana, Bu. Eu sei, ninguém tem talento para conseguir dinheiro. É uma coisa insana. Eu me desdobro dia e noite para estudar, para ler, para escrever, para pensar, para escrever. E quando Mas não tem o talento de uma Ruth Escobar para captar. Não, mas eu tenho que ter. Eu tenho que me desdobro inteiro e tenho conseguido coisas. E as coisas que eu tenho conseguido não tenho dúvida nenhuma que é graças a um esforço descomunal de estar próximo de algumas pessoas que você vê que podem ajudar a viabilizar aquilo. E as pessoas que estão do meu lado, da minha geração, que estão conseguindo fazer isso, seja com o apoio do governo, seja com o mísero apoio da iniciativa privada, seja de quem for, nós só estamos conseguindo fazer as coisas dessa maneira. Samir, e mesmo com essa amargura, você faz belas comédias, né? Eu não sei se eu faço belas comédias. Eu nunca fiz embora as pessoas me pressionem bastante, digam que eu tenho um talento para poder fazer comédia, eu ainda resisto um pouco a isso. Então a comédia que existe nos meus textos é quase que a minha revelia. Ácida. É quase que a minha revelia. Sai quase que sem eu perceber. Deu no jornal, a encenação de Samir Yazbek transita com a naturalidade entre a prosa e a poesia. Comente. Isso é uma crítica se não me engano, da Mariângela Alves de Lima, que eu respeito muito, que ela escreveu no estado de São Paulo. Tem algum que você não respeita? Tem. Então, provoque. Eu não sabe que tipo de crítico que eu não respeito? Eu não respeito o crítico que eu sinto despreparado para poder falar de um espetáculo que não está na cabeça dele, mas foi o que eu tentei fazer. Então, eu acho que isso é muito comum. Quer dizer, eu tenho a tendência a desconfiar tanto de quem me elogia muito... Você não respeita ninguém. ...quanto quem me critica. Você não respeita muito. Ninguém, Samir. Você não respeita ninguém, tá? Você a gente respeita, né, Não, Bruja? se me respeitar, eu desprezo. Quem é hoje o maior dramaturgo brasileiro? Vivo? Se for falar muito, você vai dizer Nelson Rodrigues. É. Então fala dos vivos.
Eu tenho uma grande admiração e coloco ele num patamar especial, o Luiz Alberto de Abreu. Ele é muito bom, realmente. Eu acho que de todos os dramaturgos que eu conheço, o que eu sinto o mais preparado, o mais... Eu não diria o mais talentoso, mas eu diria o que consegue e sabe lidar melhor com o seu talento. Alcides Nogueira. Gosto bastante. Acho que é um outro também que está nesse patamar. No cinema, a dominação do mercado pelos enlatados não torna o roteirista brasileiro um ser quase em extinção? O cinema? Sabe que eu não tenho interesse nenhum por cinema? Eu não tenho interesse nenhum. É difícil falar sobre o roteiro de cinema. Eu não sei o que acontece com o cinema. É muito difícil para eu Nem falar dos roteiristas do Buñuel? Ah, não. Aí a gente vai falar de uma outra coisa, de um outro nível, de uma outra... Eu acompanho o cinema brasileiro. Eu gosto de ver cinema brasileiro, né? Apesar de não gostar da maioria das coisas que eu vejo, eu gosto muito de ir assistir ao filme brasileiro. Então sai um filme brasileiro, entra um filme brasileiro em cartaz, eu quero ver. Eu me interesso pelo que eles estão discutindo. Então eu acho que esse movimento que está acontecendo... Quando entra Dogville, você não vai ver? Vou, correndo, né? Quer dizer, você adora cinema. Adoro cinema, mas para fazer eu não tenho esse apetite pelo cinema. Eu gosto muito do teatro. Você sabe que um roteirista do Buñuel falou uma coisa fantástica. Assim, pô, escreva teatro, escreva outras coisas. Não seja roteirista. Eu quero ser um roteirista. Mas o que é um roteirista? Perguntou-se. Ele respondeu: o roteiro é o casulo, o filme é a borboleta. Maravilha, né? É verdade. Porque a maioria dos roteiristas acham que são sempre melhores que o espetáculo. É verdade. Conheço 10. Lembro a cara ou o corpo de mais uns 20 pelos corredores de um andar. São 6. Por baixo, só nesse edifício, dão sopa 200 funcionários com pernas semoventes e sorrisos de garantir salário, invasão de mocidade e esbanjar saúde de frente e de costas. Viverão ainda uns 2000 anos, se não a trabalhar, com contra-cheque e a canja da aposentadoria. Um mundo, o retrato do mundo. 2000 leva aos milhões. Onda gigante e avassaladora para quem há horas já não paga ônibus. Provocações, ainda provocações.